para todos, fixado. Então vamos lá. Nossa formação de hoje é sobre o currículo Lattes, tá? E para que serve o currículo Lattes? Bom, a semelhança do currículo normal que a gente utiliza para mandar para emprego, para estágio, enfim, é lá onde a gente vai consolidar as principais informações acadêmicas da gente. Então, por exemplo, participação em eventos, organização de eventos, publicações, enfim, coisas acadêmicas, né? Não adianta também colocar, tem a parte de premiação, tá? Vamos supor que a Paloma, todos os dias, treine para São Silvestre deste ano, né? A 101ª São Silvestre, e ela ganhe, né? Ela consegue lá ganhar de todos os demais, os jamaicanos, né, enfim, que correm, ela consegue ganhar e ela fica em primeiro lugar. Ela vai colocar isso no Lattes? Claro que não, né? Se ela quiser colocar, pode. É de bom tom? Não, não é. Mas, enfim. Então lá a gente coloca principalmente questões acadêmicas, tá? Como política do Nexo, a gente tenta incentivar ao máximo, não só a criação do Lattes, tá? Como também a sua alimentação. E aí a gente fornece meios internos de alimentação. Nesse semestre, acho que a gente vai ficar devendo editais, tá? Possivelmente no próximo semestre, porque a gente ainda está um pouquinho muito ocupado com a Qualipom, tá? Faltam 4 eixos para serem revisados, né? Falta também o livro do STF, que acho que agora eu já passei para a Helena, eu vou falar para ela dar o encaminhamento, e também o livro da outro Colipom, que eu vou dar encaminhamento pelo Luiz, tá? Mas, enfim, talvez nesse semestre a gente não tenha editais, mas talvez no próximo semestre a gente possa fazer um conexo, e aí eu já peguei o nome, já está gravado, que seria o Congresso do Nexo Governamental, talvez algo online, mas seria mais de publicação mesmo, tá? Enfim, ou a gente adianta o edital da terceira Qualipom, porque na terceira eu quero ter a publicação no dia do evento, eu acho que seria mais legal também. Enfim, vamos para qual surto eu vou ter depois de agosto, tá? Mas, dando, dando início aqui à nossa... Nossa, vai compartilhar meu WhatsApp? Jamais. Dando início aqui ao a nossa formação, tá indo aqui. A nossa formação. Então, aqui, currículo Lattes. Nós vamos ter dois momentos, tá? Nesse primeiro momento seria como criar um currículo Lattes, e aí é bem simples, e aí eu vou acompanhar vocês por aqui, pela própria página do Lattes, tá bom? E aí, só tirar o YouTube para não começar a tocar umas músicas aqui. É, mas aí eu vou acompanhando vocês, por mais que aqui já tenha, tipo, setonas, enfim, indicando qual que é o lugar. Mas vamos lá. Formação sobre currículo Lattes, tá? Eu já expliquei a finalidade dele, enfim, até mesmo para vocês conseguirem bolsas de pesquisa, de monitoria, às vezes, né? É, Se tá picotando é por causa do ventilador. E se eu desligar eu morro de calor. Peraí. Mudou nada. Mas enfim. É... E aí vocês podem utilizar para projetos de extensão, de pesquisa, enfim, monitorias. Não sei, vai dar onde do que a sua faculdade pede. E às vezes alguns que tenham pretensões de fazer mestrado, doutorado, enfim, vai ser utilizado também o currículo Lattes, tá? Então, provas até mesmo de títulos, né, que esses pedem, é... tá ligado, tá? Eu só joguei para a parede agora. Mas, enfim, provas de títulos às vezes pedem currículo Lattes atualizado, tá bom? Então, como criar um currículo Lattes? E aí a gente tem a primeira finalidade, a primeira função, né, que seria a criação. Nessa plataforma aqui dos anos 2000, tá? Então é bem parecido com o Orkut. Olha, vocês podem ver que o Twitter aqui ainda é o passarinho azul. Então, bem anos 2000. Mas aqui a gente tem algumas funcionalidades
importantes, né? A gente tem buscar currículo, que é para gente curiosa, que gosta de ficar olhando o currículo dos outros, atualizar o currículo, cadastrar novo currículo, ok? É, e aí, o atualizar currículo vai ser para quem já tem um Lattes. Quem não tem, vai vir aqui no cadastrar no currículo e vai ter que preencher um monte de informações, né? Vai ter que colocar o país, o e-mail, confirmar o e-mail, uma senha, confirmar essa senha. Para eu não colocar tudo aqui, vocês vazarem meus dados, né? E do nada eu estar inscrito como mesário, Deus me livre, mas quem for pode ir, ganhar uma bolacha crack e enfim, e água, né? R$ 120, né? Não paga nem o dia bem. Enfim, é, vocês vão ter essa outra parte que seria informações pessoais, tá? É, primeiro nome, segundo nome. Aí vocês vão colocar uma fotinha de perfil, vai colocar uma selfie, uma foto na boate, né? De tomara que caia com um copo de gin na mão? Jamais, né? Vocês vão colocar uma fotinha bonita, de preferência com fundo branco, ou que mostre vocês realmente numa atividade acadêmica, né? Em um pôster atrás, enfim. Não vai colocar uma foto num rolezinho, né? Enfim, qualquer coisa assim. Mas depois vocês colocam o primeiro nome, o nome completo, tá? Porque é um nome completo. Mutei. É. Ai, ai, nós carecas ditadores. Depois vocês vão colocar a data de nascimento, país, né, de nascimento, enfim, dados próprios de vocês. Só deixa eu passar aqui. Por fim, instituição, e aqui é a instituição na verdade, aqui ele pede os dados, né, de endereço, contato, enfim. Ah, vai colocar o endereço? Coloca o endereço da faculdade, tá? Porque o Lattes é meio sem noção com a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu troco algumas letras e vira outra sigla, e aí às vezes aparece o endereço para meio mundo. Então eu colocava pelo menos o endereço da faculdade. Pelo menos não vai ter nenhum maníaco atrás de mim ou alguma pessoa assim, tá? E aí, formação acadêmica, vocês colocam aqui a faculdade de vocês, o curso, né, instituição, algumas têm já lá, então USP, Unesp, UENG, enfim, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí vocês colocam o início e o fim, tá? O fim pode ser o projetado. Então, por exemplo, alguém entrou em 2022, vai se formar ano que vem, na verdade esse ano, né? Então pode colocar 2026, 2027, enfim. Aí vocês colocam aqui em andamento, tá? Por isso que não precisa do fim. E concluída, vocês podem colocar o de cima. Atuação profissional, e aqui, gente, eu acho que é melhor vocês deixarem depois, tá? Depois que vocês criarem, por quê? Porque vocês vão poder fazer uma arvorezinha mais bonitinha. E aí depois eu coloco aqui o atualizar, deixa eu ver se eu preciso mostrar alguma coisa aqui. Vai vazar meu CPF. Vazou meu CPF, gente. Aí vocês podem fazer uma arvorezinha mais bonitinha, tipo assim, olha, vocês podem ver que eu super não atualizo o Lattes, né? É... Onde que eu tava? Aqui. Aí, porque aqui fica meio, tipo, jogado, sabe? Lá, pelo menos dá pra vocês criarem, tipo, eu já fui eu já fui estagiário do tribunal, eu já fui estagiário da procuradoria, ou melhor, da defensoria, enfim, whatever, tá? Mas eu acho que fica muito melhor vocês colocarem atuação profissional depois. E às vezes, para quem está no Nexo e tem já um plano de carreira, vamos dizer assim, né? A Paloma, por exemplo, que era membro, depois foi para a secretária adjunta e agora é secretária. Dá para ela colocar depois lá uma linha do tempo, sabe? Secretária, secretária adjunta, enfim. Será que vai aparecer tudo? Não, não vai aparecer todo mundo que eu já pesquisei. Graças aos deuses. Deixa eu mostrar aqui como fica mais bonitinho, sabe? Aqui, ó, atuação profissional.
E aí, eu acho que eu coloquei o nexo aqui, né? Coloquei, ó, vínculo, colaborador. Aí aqui eu coloquei, né, secretário de formação acadêmica. Vocês podem ver que está super atualizado, né? Secretário e depois membro. Antes eu era membro, né? Então eu tenho que atualizar e colocar aqui membro do eixo acadêmico e depois head do eixo acadêmico, tá? Mas fica mais bonitinho uma arvorezinha assim, em que tem pelo menos o vínculo, né? O vínculo de vocês com a extensão e depois, por exemplo, a secretaria que vocês fazem parte, tá? Mas também dá para organizar assim, se vocês tiverem mais de uma atuação profissional. Eu acho melhor vocês colocarem depois de ter criado, ok? E aí, passando, vocês vão colocar essa área de atuação, e aí, tipo, aqui, se eu não me engano, vocês colocam direito, né, de ciências sociais aplicadas e depois direito. E aí vocês escolhem os idiomas, né, inglês, compreende, aí aqui vai aparecer bem, razoavelmente e não, sabe? Então vocês vão preencher isso daqui conforme o idioma. Feito isso daqui, o seu currículo vai ser criado em até 24 horas, tá? E aí, muito provavelmente, vocês vão receber o currículo e esse linkzinho aqui que aparece em cima, tá? Que é um monte de número. É o ID. Aí, esse ID também vai ser o ID do seu link, tá? Do seu link do currículo. E aí, feito o currículo, provavelmente vocês vão ter que revisar tudo, porque às vezes vai estar alguma informação errada ou não. Mas vocês já vão ter acesso ao seu Lattes. E aí, se eu não me engano, vocês vão ter que criar também uma senha e um e-mail, tá? E talvez vocês tenham que trocar, não lembro muito ao certo como que é, mas provavelmente eles vão pedir essas etapas de formalidades. Deixa eu ver se tem alguma dúvida nessa criação. Não, só vocês falando quão bom é ser mesário. Uhum. Enfim, importância do Lattes, eu já falei, iniciação científica, oportunidades, participação em eventos científicos, network, enfim. Agora, como alimentar o seu Lattes, né? O seu Lattes é um grandíssimo pou que infelizmente não morre. E aí, para atualizar o Lattes, vocês vão também nessa página inicial, e aí vocês clicam em atualizar o Lattes, vai aparecer, né, o GovBR, no meu não vai aparecer que eu já estou logado, e aí vai abrir essa página, né, vai ter a fotinha de vocês, o texto aqui, o texto depois eu já mostro para vocês, e essa é uma caralhada de coisas que aparecem. Então, dados gerais, informações, atuação, projetos, produções, patentes, registro, inovações, educação e popularização de ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas e citações. Enfim, super intuitivo, né? Precisa-se de design, né? Mas enfim, vai abrir essa página do GovBR e aí vocês colocam seu CPF e depois a senha que vocês criaram, vocês usaram para o seu Lattes. De forma a simplificar, a gente só vai falar nesse introito sobre os dados gerais, a formação, a atuação profissional, os projetos, as produções e os eventos, tá? Patentes, registros, não acho que se aplica tanto a gente, tá? Agora, se vocês realmente criaram a lâmpada ou criaram alguma coisa realmente que foi patenteada e registrada, olha, meus parabéns, e aí vocês podem usar essa APA, ok? Agora, inovação, nem tanto. Educação e popularização de C e T, que é ciência e tecnologia, eu acho que cabe mais aos secretários adjuntos, a exemplo da Gabi, do Levi, que fizeram uma formação, e lá eles vão poder colocar. Deixa eu ver se eu acho aqui. É super intuitivo, a gente acha de uma forma tão rápida as coisas, mas enfim, tem como colocar, por exemplo, vídeos que vocês publicaram, enfim. Ah, não, é produção técnica, eu errei. Mas tem isso também, viu? Vídeos que vocês publicaram e aí aparece. Se eu não me engano, eu coloquei um desses no meu currículo, só por de zoeira aqui, ó. Produção técnica,
Entrevistas, mesas redondas, comentários, etc. Eu coloquei aqui. Faltou eu colocar as formações, enfim, capacitações, mas é nesse também que a gente vai colocar. Enfim, então vamos começar pela primeira parte, que seria dados gerais. Os dados gerais, além daqueles que vocês preencheram, ou seja, nome completo, cidade, estado, país, endereço, etc. e tal, eu acho que o mais importante de tudo isso vai ser o resumo. Né? O resumo é aquilo lá que vai logo abaixo do seu nome completo, sua foto, e que fala o que você é, né? De onde você é. Grupos, aqui eu pelo menos eu escolhi grupos que eu faço parte, eu fiz parte, que foram relevantes, e também a linha de pesquisa, tá? Mas isso é um padrão? Não, mas eu entendi que é algo que a maioria das pessoas fazem, né? Coloca o que a pessoa é, da onde que ela vem, grupos que ela já participou, ainda faz parte, e ao final, se ela já foi financiada ou o âmbito de pesquisa, a linha de pesquisa dessa pessoa, tá bom? Então aí vocês criem também um resumo, é, não sejam tão pedantes nesse resumo, seja algo mais breve, tipo 5 linhas no máximo, tá? E pode ser até mesmo aquele próprio identificação, qualificação que vocês fazem nos materiais que vocês escrevem. Então, discente da universidade tal, graduando ou graduado do curso de Direito da Universidade X, enfim, estágios que vocês fizeram, estágio que vocês fizeram, eventualmente grupos que vocês participaram, né? Para quem é do Nexo, colocar também o Nexo, e a linha de pesquisa que vocês têm interesse, sabe? Enfim, então, passando essa parte, vocês podem alterar esse texto inicial das duas formas. Vai ter um editar, resumo aqui, se esses negócios parar de ficar piscando aqui, vai ter um editar resumo, vocês clicam e edita, tá? E também vai ter aqui em dados texto inicial do Lattes, do currículo Lattes, tá bom? E aí vocês colocam aqui mesmo no texto inicial, vai abrir a mesma abinha, tá bom? Superada essa parte, vamos falar de idiomas, né? E aí, nos idiomas, vocês podem colocar os idiomas que vocês falam, né? De preferência, aqueles que vocês têm proficiência, né? Porque se vocês forem usar esse currículo para provas de mestrado, doutorado, etc e tal, eles vão ver, né, o currículo e também a comprovação. Então, de preferência que vocês têm proficiência. E aí vai abrir aquela mesma abinha, tá, gente? Você vai abrir essa abinha aqui, ó, que vocês colocam o idioma, se vocês compreendem, lê, fala e escreve ele, tá bom? Depois de idiomas, temos prêmios e títulos, é só vir em dados gerais, prêmios e títulos. Aos que já ganharam Nexo Pesquisador ou já tiveram menção honrosa na Qualipom, podem utilizar esse espaço para vocês colocarem o prêmio, nome do prêmio, né? E aí vocês escrevem, tipo, menção honrosa, primeiro lugar, Nexo Pesquisador, segundo lugar, entidade promotora, e aí vocês colocam o Nexo Governamental, tanto para o Nexo Pesquisador quanto para o Qualipom, e ano da premiação, tá? E aí vocês clicam em salvar, e é isso, fechou, tá? E aí depois em salvar vai ter aqui publicar currículo e aí vocês confirmam, tá? Então é isso. De dados gerais, temos só isso, tá? Identificação, vocês já preencheram endereço de preferência da faculdade, e outras informações relevantes, eu acho bem desnecessário. Eu coloquei, mas eu também acho bem desnecessário. Eu vou até apagar aqui para você. Vou até apagar porque eu acho super desnecessário e depois tem uma quebra de tem uma quebra de texto que fica feia depois, enfim. E aí, quando vocês fizerem qualquer alteração, vai aparecer aqui embaixo em vermelho, existem alterações realizadas em seu currículo que não foram enviadas para o CNPq. Aí vocês clicam em li, estou ciente, autoriza a publicação e envia, tá?
Vamos para a formação. Formação aqui é bem curto, porque para vocês, a maioria de vocês é só formação mesmo, e aí vocês vão colocar formação acadêmica e titulação. Vocês podem ver que eu dei por encerrado, ainda bem. Aí, quando vocês estão acabando a graduação, vocês podem colocar graduação, a universidade, né, o curso, se foi já, se está em andamento, e aí se estiver em andamento, só vai aparecer o início, tá? Não vai aparecer o fim. Concluído ou não, é, enfim, esse incompleto eu entendo que seja para quem desligou, tá bom? E aí com bolsa não, eu acho que isso daqui seria para quem é FIES, ProUni, enfim, que tem essa, que tem bolsa, tá? Tem bolsa. E aí, salvo engano, informação também dá para colocar a formação complementar, que seriam cursos. E aí, o curso de curta duração, extensão universitária, MBA e outros, tá? Geralmente vocês vão usar mais curso de duração, de curta duração, instituição, por exemplo, curso de Direito Eleitoral do Nexo. E aí vocês colocam o Nexo Governamental aqui, o curso, né, curso de Direito Eleitoral, a carga horária, e se já foi concluído ou não, tá bom? E aí depois disso vocês vão ter que indicar, se eu não me engano, o ano disso daí também, tá? E aí se não foi concluído, vocês vão colocar o ano de início e fim. E se não, e se foi concluído só um ano, que aí é o ano mesmo que vocês fizeram. E aí aqui vale de tudo, tá? Mas também não exagerem para não ficar uma coisa enorme, né? Enfim. Daria preferência por acima de 5 horas, 10 horas, 20 horas. Cursos de tipo 2 horas é meio paia, sabe? Mas enfim. E aí, quem tem pós-doutorado e livre docência coloca também, tá? Aqui também eu acho que cabe mestrado, doutorado, doutorado, mestrado profissional, especialização, graduação e, enfim, segundo ensino médio, acho bobeira, ensino fundamental também acho bobeira. Ah, você acha bobeira, mas colocou. Pois é, façam o que eu faço, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Aí vamos para a atuação. Atuação a gente tem atuação profissional, e aqui vocês vão usar e abusar, então vocês podem colocar tudo que vocês já fizeram parte, tá? E aí vocês podem colocar individualmente, que eu acho que fica mais bagunçado do que, tipo, vocês reunir, né? Então, por exemplo, o Nexo é da USP, aí eu coloquei lá, só que eu também fazia parte de outros grupos de pesquisa e de extensão. Caso vocês tenham bolsa, seria legal colocar a fundação, né? E aí vocês colocam fundação, se eu não me engano, vocês colocam também como bolsistas, isso, bolsista, tipo de vínculo, bolsista, etc e tal, tá? E aí os estágios, vocês podem colocar o estágio no Ministério Público, eventualmente, Tribunal de Justiça, nosso Tribunal de Justiça que está em Caps Lock, está me dando toque. Vocês podem colocar advocacia privada, enfim, tá? Não tem outras coisas além disso. Projetos, tá? E aqui a gente tem projetos de pesquisa, projeto de extensão e projeto de ensino. Vocês vão utilizar mais os projetos de pesquisa e extensão. Então, caso vocês tenham sido aprovados em algum projeto de pesquisa, vocês colocam aqui, vocês vêm aqui, nome do projeto, aí a descrição pode ser só o resumo, tá? Eu acho que ficaria melhor o resumo de eventual projeto de pesquisa, de eventual pesquisa que você fez envolvido nesse projeto. Natureza, extensão, pesquisa, ensino, tá? E aí vocês colocam se já foi concluído ou não, o ano de início, o ano final. E aqui no final, instituição de financiamento. Se for com bolsa, seria legal vocês colocarem, por exemplo, FAPEMIG, FAPESP, enfim, qualquer outra instituição de financiamento. Agora, projeto de extensão. E aqui a gente chega no nexo. Projetos de extensão são mais voltados para a extensão universitária, pegando como exemplo o nexo. Aqui eu coloquei o nexo governamental, descrição bem padrão, o nexo governamental é um recente projeto, esse daqui, quando ele tinha 1 ano, tá? Já tá velhinho. É um recente projeto de extensão.
de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Direito, da USP, que tem como objetivo fomentar a participação política, debate ativo e acompanhamento da harmonia entre os três poderes e a sociedade civil, proporcionando aos membros uma experiência de prática acadêmica nos campos político e jurídico. Ok? E aí vocês colocam aqui. Seria legal vocês colocarem todos os membros? Seriam, mas o Lattes não comporta, tá? E também vocês terem que pegar o nome de todo mundo. Eu, no meu exemplo, coloquei meu nome e o nome do professor coordenador, e aqui vocês têm que se atentar para colocar que realmente a pessoa é o coordenador, tá? Senão aparece que vocês são coordenadores. Esses números aqui são facultativos, tá? Seria legal? Seria. Mas, por mais que a gente tenha esses números dentro do próprio Nexo, por questões do próprio Lattes não comportar esses números altos, sabe? Não, fica inviável de colocar. Então, eu nem coloquei, não faz muita diferença também para fins de Lattes, tá, gente? Não se prendam a isso. Tá, já falei dos projetos de pesquisa e extensão. Agora, eventuais outros projetos. Eu fiz parte da equipe que foi participar numa Olimpíada. Seria também legal vocês colocarem, vocês colocam o nome do projeto, descrição, natureza, e eu colocaria outras, tá? Situação, concluído, em andamento, e a mesma coisa, tá bom? Só deixa eu ver se teve uma dúvida. O que que houve? Ah, tá. Gente, perguntas, vocês podem me interromper, tá? Eu tenho uma pergunta. O ciclo de formação que fizemos no acadêmico pode ser colocado no Lattes? Eu entendo que sim, e lá em formação, tá? E aí vocês colocam como curso de curta duração, tá bom? Não lembro qual que foi a carga horária que atribuiu a esse curso. A esse curso não, a essa formação, tá bom? Eu tenho um pouco de dúvida do que pode e que não pode ir no Lattes, tá? Em um Lattes. Esse ciclo de formação vai sim, tá, Samuel? Porque foi algo que vocês fizeram, que demandou um tempo, é claro, e é um curso assim, para padrões do Lattes é de curta duração. Mas se for médio técnico é bom. Também é bom o ensino técnico e médio técnico, tá? Mas assim, ensino fundamental, ensino médio, tipo, principalmente em escolas básicas mesmo, ou particulares, é meio desnecessário, tá? Se a escola de vocês eventualmente teve alguma participação, isso também é bom. E também em algumas escolas que pedem trabalho de conclusão, tá? E aí seria legal vocês colocarem. E eu acho que tem mais vantagens. Minha dúvida é referente à foto, porque não todas cabem. E isso tem um limite. Basta vocês só redimensionar a foto, eventualmente, ou ir cortando ela até caber, tá? Para também não ficar parecendo um espaguete. Vocês colocam lá e depois a pessoa tá, tipo, com 2 metros de altura. Mas, né? Tem essas limitações. Vamos pegar aqui a foto. Tem até 70 KB, e aí vocês podem redimensionar, enfim, cortar, diminuir a qualidade, porque também não fica tão aparente, né? Só se a pessoa ficar dando um zoom aqui dos deuses para poder ficar vendo a sua foto, né? Aí é o cúmulo da pessoa bem curiosa. Mas, enfim. Onde a gente parou? Projetos. Vamos para produções. Produções aqui a gente tem uma bomba de coisas também para a gente ver. Temos artigos completos publicados em periódicos, aqui leis, artigos aceitos para publicação, deixa eu ver, para publicação, e aqui são artigos aceitos em revistas também, tá? Então vamos separar aqui, ó. Revistas, esses dois primeiros, livros e capítulos, óbvio, textos em jornal ou revista, que seria artigos de opinião, trabalhos publicados em anais de eventos, e aqui eu coloco artigo completo, resumo simples e resumo expandido, apresentação de trabalhos e palestras, obviamente, apresentação de trabalhos e palestras, e aqui a gente pode ignorar. Só tradução que eu acho que não, tá?
porque às vezes, eventualmente, vai que algum de vocês faça a tradução de algum artigo estrangeiro, também pode colocar, ok? Vamos pegar uma produção mais básica aqui, que seria textos publicados em anais de eventos. E aqui vocês escolhem o DOI, geralmente não vai ter um DOI, tá? Vai ter um ISBN que vocês identificam aqui, ISBN ou ISS, ISSN. Enfim, e aí vocês colocam se o artigo foi completo, se foi só o resumo, se foi o resumo simples, aí o título do... Tá, aqui é o título, ó, só para vocês não confundirem, que isso eu confundi no começo. Aqui é o título do trabalho. Então, o título do trabalho, vou colocar um qualquer aqui. Título do trabalho, o ano, também, um qualquer aqui. Meio de divulgação. Se eles colocarem num Drive, por exemplo, vocês podem colocar meio digital e o Drive aqui, tá? Eu faço isso geralmente. Se eles não colocarem no Drive, vocês podem vocês mesmos criarem um Drive. Aqui é importante também, fica uma estrelinha do lado, enfim. É um dos 10 trabalhos mais relevantes da sua produção? Aí vocês podem colocar que sim ou que não. Se vocês colocarem que sim, fica uma estrelinha do lado e ele fica meio que fixado, tá? Então ele vai ficar com o primeiro, salvo engano, ele vai ficar com o primeiro, aqui, ó. Aqui, ele vai ficar, não vai ficar com o primeiro, mas fica uma estrelinha do lado que, tipo, mostra que pelo menos foi relevante, tá? E aqui é o nome do evento, tá? Então, por exemplo, Colipom, Segunda Conferência Nacional de Lideranças Políticas do Nexo Governamental, e títulos dos anais. Então, por exemplo, caderno de resumos, aqui, ó, caderno de resumos da primeira Conferência Nacional de Lideranças Políticas, tá bom? Aí o ISBN, não tá aqui. ISBN, como que vocês descobrem isso? Vocês vão ver aqui. Eu podia pegar o digital? Podia, mas eu não vou abrir o meu drive agora, né? Vocês pegam aqui, ó, vai estar aqui mais ou menos. Nem sei como que tá aparecendo, peraí. Vai estar mais ou menos aqui, tá? Isso daqui é a ficha catalográfica e vai ter aqui os dados, ó. O título dos anais, o título do evento e aqui o ISBN, tá bom? E aí os autores também vão estar lá, tá? Mas se ficar mais fácil, tá? Isso daqui vai ter em todas as obras. Aí vocês colocam, vão ser organizadores, e aí teria o nome deles aqui. Isso daí aparece em quase todos os livros, se vocês forem ver. É meio que obrigatório, tá? Mas eu não vou pegar mais nenhum livro. Mas é meio que obrigatório ter essa ficha catalográfica. E lá vocês vão encontrar tudo isso. Título dos anais, a página inicial, e aqui seria a página inicial do trabalho de vocês, página final do trabalho de vocês, nome da editora, cidade da editora, série, volume, fascículo. Não tem série, nem volume, nem fascículo. Deixa em branco, tá? Autores, aqui é importante, aí vocês podem colocar, aí a ordem seria o autor principal, o segundo autor, o orientador, enfim, tá? Nessa ordem. Palavras-chave, e aqui pode ser as mesmas palavras-chave do resumo? Podem ser outros também, tá? Geralmente eu coloco aqui, se for um artigo completo, o resumo dele, tá? E aí o resumo mesmo. Eu copio e colo, porque, enfim, não tem grandes funções, mas quando você vai imprimir o Lattes, para eventual comprovação, vai esses textos completos, tá? Deixa eu colocar aqui completo. Aí vai o texto completo, e aí como eu gosto de colocar o resumo, aí vai completinho aqui, tá? E aí tem o eventual avaliador tem uma ideia do que foi tratado. Enfim, fingindo que alguém lê, alguém lê nos dias atuais. Mas, enfim. Eita, eu fechei tudo. Mas também a gente já tinha terminado, né? Enfim, produções. Então, vai se repetir isso para quase tudo, tá? Livros e capítulos, aqui livro, capítulo, enfim. Então, vai se repetir para quase tudo. Vamos, então, pular patentes, inovação, educação e popularização. Deixa eu ver só se eu não acho aqui. Eu acho que eu acho que entraria aqui, ó, em produção técnica, em redes sociais, talvez.
Acho que é, né? Tipo um vídeo, alguma coisa assim. Essa própria formação poderia ir, né? Então, aqui, formação, currículo Lattes, né? Ano 2026. Enfim, eu acho que iria para cá. Eu vou tentar procurar mais sobre, porque é bem obscuro essa parte de produção técnica. O povo esquece. Mas eu vou tentar ver para falar mais detalhadamente para os secretários e secretários adjuntos que eventualmente já fizeram alguma formação. Talvez eles tenham interesse de colocar, tá? Enfim, pulando tudo isso, vamos para eventos. Em eventos, a gente tem duas opções. A gente tem a participação em eventos e organização de eventos. E aqui é um pouco mais didático, né? Participação de eventos. Você foi lá e foi ouvir, foi participar em eventos científicos, congressos, exposições, etc. Agora, a organização é realmente você ter colocado a mão na massa. Então, aqueles que organizaram, ajudaram a organizar tanto a primeira Qualipom quanto a segunda Qualipom, podem colocar ali, tá? Se eu não me engano, eu fiz o certificado de quem auxiliou na organização da primeira Qualipom. E aí pode colocar aqui. Vamos ver que como que coloca. Evento. Vamos primeiro em participação. Vocês colocam aqui e aí tem uma caralhada de informações, né? Forma de participação. Você foi convidado, é quem foi para a banca, né? Você foi participante, né? Você foi ouvinte. Geralmente vocês vão ser ouvintes, tá? Via de regra. Nome do evento. Então, por exemplo, primeira Conferência Nacional de Lideranças Políticas. Aí vocês colocam, como não teve apresentação, né? Aí, ó, classificação, internacional, nacional, regional. Foi nacional, tá? Tipo de apresentação e participação. Isso daqui só vale para quem é participante. Eu entendo participância assim, quem apresentou, tá? Então, quem foi lá e apresentou pode colocar, ó, apresentação oral, apresentação de pôster, ou outras formas, tá? Agora, se você foi só mesmo para ouvir, você não vai precisar colocar aqui o tipo de participação e apresentação, ok? Ano 2025, natureza, congresso, seminário, simpósio, enfim. Mas tá mais para um seminário, um congresso, tá? Mas não faz tanta diferença, tá? É bem inútil isso daqui, tá? O importante é vocês colocarem um evento e o ano. Aí depois vocês colocam a cidade, São Paulo, São João Batista do Glória. Sim, foi lá que aconteceu. Paulo, tem acento no Paulo mesmo. Enfim, e aí vocês colocam, aí, se eu não me engano, aqui, ó. Aqui é o trabalho. Se vocês apresentaram algum trabalho, vocês colocam aqui o nome do trabalho que vocês apresentaram. Acho que eu até já posso colocar, ó. Nacional Ouvinte 2025, Congresso. Aí, coloquei, ó. Fazendo junto com vocês. E é isso, tá, gente? Não tem grandes mistérios aqui em apresentações, participações em eventos. Agora vamos pegar organizações. E aí, organizações é um copia e cola, só que vocês vão mostrar aqui, claro, né, de quem foi responsável principal pelo evento, palavras-chave, então, por exemplo, governança política, políticas públicas, né, pensando no segunda Qualipom, e aí vocês colocam, tipo, como que foi? Foi um congresso, foi um congresso, né, só tem isso daqui mesmo. Aí vocês podem colocar organização, montagem, geralmente vai ser organização. Segunda Conferência Nacional de Lideranças Políticas, ano 2026, meio de divulgação, digital, tá? A gente fez as divulgações mais pelo Instagram. E aí vocês podem colocar aqui, instituição promotora, nexo governamental, duração, durou uma semana, né? Na verdade, durou 3 dias. Local, foi em São Paulo, cidade, São Paulo também, São Paulo, enfim. E aí a autoria, e vocês pegam o nome lá completo da Lili, do Lucy, e aí vocês colocam aqui, Lili, Lucy, tá? E o de vocês,
ok? Ou de eventualmente mais alguém que vocês lembrem. Então, por exemplo, a Malu, o Guilherme, outras pessoas que auxiliaram na organização do evento, ok? Acho que esse autores é obrigatório, né? Mas, enfim. Ah, sim, 2206, claro. Eu vi o Império Romano cair. Enfim, o que está faltando? Ah, tá. Vocês têm que colocar o nome dos autores, então Lili, Lucy e o de vocês, tá? E aí, sem isso, não salva. E aí é isso, gente. Orientações é para quem eventualmente já é mestrado, já tem mestrado, na verdade, e aí orienta ou supervisiona, tá? Bancas. E aqui a participação de bancas de trabalho de conclusão de curso ou bancas de comissões julgadoras. Isso aqui é mais para concurso, creio eu, tá? Às vezes até mesmo para. Não, isso daqui é realmente para concurso. Eu pensei que poderia ser para eventualmente uma Olimpíada ou alguma premiação, tá? Mas eu acho que premiação vai entrar mesmo em organizações de eventos, e aí vocês colocam aqui concurso, premiação, Olimpíada, e aí vocês colocam organização, tá? Mas é isso, tá? Eu acho que a gente venceu aqui todo o conteúdo, e é isso. Agora, gente, minha parte de fazer o meu merchan, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ah, tá, tem muitas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta em relação a projetos de extensão. Uma vez tentei cadastrar um projeto que fiz parte, mas não faço mais parte. Eu não consegui porque precisava de autorização do professor e outra coisa. Meu nome não estava no Lattes dele. Como que eu faço? Se eu não me engano, isso daí realmente mas tem uma mensagem tipo assim, o seu nome não está lá, enfim, você quer publicar do mesmo jeito? Você clica sim, porque às vezes o professor mesmo demora para colocar o nome de vocês, ou ele sequer coloca, tá? Então, vai aparecer essa mensagem, mas vocês podem colocar, tá? Que vocês fazem parte. Não deixem de colocar, só porque o professor não colocou, ou colocou e deixou de forma vaga, tá? Onde eu colocaria a monitoria da faculdade? Monitoria da faculdade. Eu coloquei, pelo menos, lá em atuação profissional, e aí eu coloquei, né, dentro da minha própria universidade, vínculos, né, vínculo discente, e aí atividades. E a atividade eu coloquei ensino e outros, ensino de outros, na verdade aqui é monitoria, tá? E aí eu coloquei aqui, ó. Então, a atuação profissional, atividade e ensino. E aí eu coloquei o início, o fim e a disciplina ministrada. Aí eu coloquei monitor voluntário, direito constitucional 1, teoria geral da Constituição. Cliquei salvo, porque é isso. O Lattes é meio dúbio, porque tem gente que pode ser que coloque em atuação, tem gente que pode ser que coloque em projeto de ensino, ou outros tipos de projetos. Mas eu entendo que ficaria melhor na área de atuação e atuação profissional, porque você coloca dentro da própria universidade, porque foi uma atividade que você desenvolveu em decorrência do seu vínculo de discente, do seu vínculo de aluno da faculdade. E aí você também já cria uma arvorezinha boa da própria faculdade, né? Você coloca aqui, vínculo que você teve, aluno de graduação, eu nem tirei ainda. Atividades, e aí você vai colocando todas as atividades. Atividade técnica científica, atividade de pesquisa e desenvolvimento, estágios, extensão, ensino, ensino aqui eu coloquei monitor, pesquisa e desenvolvimento, aí vai pedir linha de pesquisa, você coloca a linha de pesquisa que você está tendo, enfim, aí vai repetir aqui de novo, extensão universitária e ensino. E voluntário, como mesário, por exemplo. Mesário eu também entendo que seria atuação profissional. Você coloca aqui atuação profissional, nome da instituição, por exemplo, Tribunal Superior Eleitoral. Oi, não tá aparecendo na tela, tá? Só para constar. É verdade. Nossa, não está aparecendo há um bom tempo. Que mico.
Aí, tipo de vínculo, você pode colocar, tipo, outro, aí você vai especificar. Aí você vai especificar mesário, não possui vínculo, enquadramento funcional mesário, carga horária, aí vocês podem colocar só a carga horária de vocês, e o início e o fim, tá? Então, o início, que dia vai ser a eleição? Dia 5 de outubro? Geralmente é, né? Não, vai ser dia 4 só porque eu falei 5. Então, vai ser dia 4 vocês colocam dia 4. E aí, eventualmente, outras informações vocês colocam, mesário, nas eleições do ano tal. Só mostrando aqui, ó, como eu coloquei, né? Eu coloquei atuação profissional dentro da minha universidade, tem aqui vínculos discente e atividades, atividade de ensino, pesquisa e extensão, eu coloquei ensino aqui, monitor de voluntário de direito constitucional, teoria geral da Constituição. E aí no Lattes fica assim, vínculo institucional e atividades que vocês desenvolveram. E aí vai estar aqui, ensino, disciplinas ministradas, voluntor, monitor voluntário de direito constitucional 1, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que não. Para de... Só uma dúvida. E, por exemplo, o cargo de representante, embaixador de curso, compensa colocar? Embaixada, que isso? Embaixador do curso. Ah, tá. Eu colocaria também atuação dentro da própria universidade, sabe? Tipo, representante de classe. Tem lá também. Eu atuei também como membro do conselho da unidade. Aí eu coloquei dentro de. Eu tinha colocado, depois eu apaguei e falei, ai, que bobeira. Dentro da atividade da universidade, tem lá atividades. Aí você pode incluir outra. Deixa eu compartilhar aqui. Você pode incluir outra. Aqui, ó, vai ter direção e administração, você não é diretor. Pesquisa e desenvolvimento, aí aqui é para projeto de pesquisa, ensino, monitoria, estágio. Estágio, por exemplo, no NPJ, eventualmente, se a faculdade tiver. Serviço técnico especializado, extensão universitária, treinamento, outras atividades, conselho, comissões e consultorias. Eventualmente, os representantes discentes participam de algum conselho. Pelo menos os representantes discentes da UENG participavam do conselho do curso. Não lembro o nome. Mas aí a gente colocava aqui. E aí, se não for isso, vocês podem colocar só como comissões mesmo e representante discente, tá? Representante discente do curso de vocês. Se vocês acharem até que não acham isso, vocês podem colocar outras informações relevantes, como eu tinha feito. Foi eleito para ser presidente do centro acadêmico. Aqui na UENG também os representantes de sala faziam parte de um órgão dentro do centro acadêmico. Então a gente poderia ter criado uma árvorezinha, tipo, centro acadêmico tal, aí cargo principal, por exemplo, representante de sala, etc e tal, tá? E outra coisa, claro que o Lattes não vai pedir uma comprovação de tudo que vocês forem fazer, mas eu sempre tenho tudo documentado. Então, por exemplo, apresentações, tudo documentado, cursos que eu fiz, tudo documentado, ensino, todas as declarações de monitoria, estágio, extensão, grupos, palestras, pesquisa, porque eventualmente numa prova de títulos vocês vão ter que imprimir tudo isso daqui, fazer a famosa pasta Lattes, e aí vocês vão ter que entregar para a comissão que vai analisar o currículo de vocês. Então tenham tudo pelo menos fácil de comprovação, tá bom? Então não inventem coisas, por óbvio, mas tenham tudo de fácil comprovação. Mais alguma dúvida? Acho que não, né? Vou só parar a gravação, então. Obrigado por quem no YouTube.